Queridos, este é o 6º vídeo da série Reino. Eu vou ler novamente Apocalipse capítulo 5, versículo 10. No vídeo anterior, no 5º vídeo, nós falamos a parte B do versículo 9, aqui do capítulo 5 de Apocalipse, e abrimos a palavra reino. Eu vou tocar mais um pouco na palavra reino e depois sacerdotes aqui. Então Apocalipse 5:10 diz assim: Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então Jesus, com seu sangue, ele comprou homens de todas as tribos, povos, línguas e nações e os constituíram. Olha só, os tornaram, estão os tornando, está trabalhando com eles. Esses homens são discípulos, são aprendizes. Lembra que nós aprendemos em vídeos anteriores? Eles são aprendizes, são sacerdotes aprendizes com o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. O reino de Deus é um reino de sacerdotes. Então tu constituíste reino. Reino o quê? Ministros, governantes, reis, príncipes, líder, aqueles que estão na terra para reinar por meio de Cristo, conforme está em Romanos 5,17. Porque eles reinarão em vida por meio de Cristo. E queridos, a outra palavra aqui é tu constituíste reino. Nós já abrimos Basileus e agora vamos abrir sacerdotes. Eu gosto muito da tradução em hebraico de Kohanim ou Kohen, né? Kohanim, sacerdotes no plural. Kohen, sacerdote. Kohanim, sacerdotes. E aqui está falando, tu os constituíste reino e sacerdotes. A palavra aqui também no grego, ela dá uma ideia de alguém que oferece sacrifícios a Deus. Também a palavra aqui no grego, né, ela vai trazer uma ideia de os cristãos que foram purificados pelo sangue de Jesus. E também traz a ideia daqueles que foram conduzidos à comunhão plena com Deus e que dedicam suas vidas a Deus e a Jesus Cristo. Queridos, olha a profundidade da palavra sacerdote. Muitos filhos de Deus vivem de maneira equivocada, preocupando apenas com comer, o beber e vestir, conforme Jesus fala lá em Mateus capítulo 6. E Jesus disse que os pagãos, as pessoas sem Deus é que procedem assim. Mas nós, filhos de Deus, deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras coisas, o comer, o beber e o vestir, ele iria acrescentar. Porque na verdade Deus ele está trabalhando para constituir um reino de sacerdotes por meio do seu Filho. E queridos, precisamos guardar a dinâmica do reino de Deus. A dinâmica do reino de Deus é: Deus, ele revela o Filho do seu amor. Ele criou todas as coisas, criou todo o universo para revelar o seu Filho, para revelar o amor ao seu Filho, para revelar o Filho do seu amor. E nessa revelação, nesse trabalhar de Deus para revelar o quanto Ele ama o Filho, Ele cria todas as coisas. Ele cria e dá ao Filho. Então nós vemos que o Pai, Ele o tempo todo está se entregando ao Filho por amor. O Filho o tempo todo está se entregando ao Pai por amor. E nós vemos então agora Jesus fazendo a vontade do Pai, morrendo, derramando seu sangue e comprando homens de todas as tribos, povos, nações e línguas para os constituir sacerdotes. Queridos, que alta posição! Como filhos de Deus, temos a consciência que somos sacerdotes, que devemos ser sacrifício vivo, como Paulo fala em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que profundidade! Nós devemos andar como sacrifício vivo. Saber que tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Se dormimos, se acordamos, se negociamos, se compramos, se vendemos, se saímos, se entramos, a maneira de cuidar da nossa esposa, dos nossos filhos, a maneira de cuidar das nossas finanças, nós precisamos entender que tudo isso deve ser um ato de adoração e louvor. Queridos, que consciência profunda e maravilhosa se entendermos que somos um reino de sacerdotes. Isso muda toda a nossa história. Lembra que eu já disse para vocês que o sacerdote ele tem 4 fases a desenvolver? A primeira é se tornar um sacrifício vivo. A segunda é estudar as Escrituras para conhecer mais a Deus. Porque conhecendo a Deus nós adorando. E nós vamos querendo conhecer mais e adorando novamente, como está em Oséias 6:3. Queridos, medite Apocalipse 5:10. Ore sobre isso. Que você possa abrir o seu coração
e assumir a sua identidade em Deus, você é um filho sacerdote que deve viver como um sacrifício vivo, orando, intercedendo, adorando, tendo sempre um coração cheio de ação de graças e fazendo tudo com uma consciência plena de que tudo pertence a Deus, inclusive você, e tudo deve ser devolvido a Deus para a sua glória e para o seu louvor. Então, terminamos aqui mais um vídeo da série Reino e é muito bom estar com vocês. Deus abençoe a sua família, Shalom sobre o seu homem interior, para que você tenha paz para com Deus.